Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Hora do Flu, né? Onde a gente traz informações e hoje, por muitas delas, informações exclusivas, coisas que você só vai ver aqui. E o vídeo de hoje é interessantíssimo, meu amigo, porque quem acompanhou o nosso vídeo de ontem e quem acompanhou o Hora do Flu alguns dias atrás, vai lembrar que quem acompanhou a Hora do Flu já sabia de um monte de coisa, né? Essa é a verdade. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso enaltece o nosso trabalho aqui do Hora do Flu, do nosso repórter Tiago Manolo. Mas vem comigo. A prioridade é a zaga? Vamos lá. Antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Vamos lá, os amigos do GE trouxe algumas informações e a gente vai trocando aquela ideia, tá? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu queria lembrar vocês que a informação. Vamos trazer a informação que é melhor. A informação primeiro, né, que o GE trouxe hoje foi essa daí, ó. Como você pode ver, a gente tem. Fluminense tem zaga como prioridade para reforçar na janela do meio do ano, tá? Nino é um dos alvos da diretoria para as contratações e o nome de Igor Rabelo podem deixar o clube. E na Itália é noticiado o interesse que o Freitas se mantém. Tudo isso a gente já comentou aqui. Eu já falei sobre saída do Igor Rabelo, falamos aqui exclusivamente do interesse do Remo no Igor Rabelo. Então a tendência é que essas coisas aconteçam, não só Igor Rabelo no Remo, mas em outra equipe. Eu até disse na informação que isso poderia acontecer. Já falamos do Nino também, se você pegar o canal Hora do Flu, ó, que o Nino, falamos há 3 dias atrás que o Nino ganhou força, né? Ganhou força aí nos bastidores do Fluminense, né? E eu explico o porquê, sobre a situação do Zenit. Então, assim, ontem a gente falou nesse vídeo aqui, ó, pode sair do Freitas. A gente trouxe informações exclusivas, muitas delas o GE está trazendo hoje, mas ontem a gente comentou já com vocês. O que está acontecendo, né? Na informação de ontem, resumindo para você que não assistiu o vídeo, eu, de fato, acho que você tem que ir lá assistir, porque lá eu trouxe tudo detalhado, porque, falando rápido, pode passar algumas coisas. Mas, resumindo, era o seguinte, né? Após a investida do Bolonha no Freitas no começo do ano, acendeu um alerta no Fluminense, e o Fluminense trouxe o Julián Mijan, né? O Milan, ou Miran, cara, um monte de gente fala um nome diferente. Eu vou falar Julián Milan, eu acho que é mais fácil para mim. Mas o Julián Milan, ele veio já nessa ideia de você ter ele no começo do ano para ir se adaptando, ir treinando e pegando ritmo, para que caso o Freitas saia na janela do meio do ano, você tenha uma reposição já. Não ir no meio do ano buscar um zagueiro canhoto para ser titular, tá? E sobre o Nino, que a gente trouxe exatamente isso. Parece que realmente o Zenit agora está disposto a negociar o Nino. Só que a questão do Nino ainda é embrionária, porque existe o Palmeiras, que apesar de ter contratado o Alexander Barbosa, ainda tem um interesse no jogador, é o que estão falando. Mas isso, querendo ou não foi confirmado, né? A gente vai ter que esperar para ver se o Palmeiras vai fazer essa proposta. E dependendo do valor da proposta, nós veremos se vai ser difícil ou não do Fluminense lutar por ele. Mas lembre-se, o Palmeiras costuma fazer algo um pouco exagerado aqui, né? O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros no Judas lá. Então, assim, é um limite bizarro. E o Ares não vale tanto dinheiro como o Palmeiras ofereceu, gente. Não vale. Então, assim, eles vão lá no teto, oferecem um valor que nem o jogador vale, né? Para que não tenha briga. E as pessoas usam seu dinheiro da melhor forma. Vamos ver se eles vão de fato jogar esse valor do Nino lá em cima. E eu acho, assim, agora não é informação, tá? Agora é achismo. Conversando às vezes, eu converso muito com o nosso repórter Tiago Manolo, a gente sempre trabalha, né, afiando as informações e tudo mais para trazer tudo bonitinho para você. Eu acho que o fato do Palmeiras ter contratado o Alexander Barbosa não é que eles não vão tentar o Nino. Eu acho que eles sempre vão tentar vários jogadores. Mas talvez eles não vão fazer o famoso all-in, né? Que é colocar esse valor lá em cima. Então, segundo... E com isso, eu trouxe que o Nino voltou a ganhar forças nos bastidores do Fluminense. Voltaram a falar da possibilidade do Nino. E
o GE traz isso, né, que realmente o Nino, ó, é o principal alvo da diretoria tricolor, né? Ele foi campeão aqui, parará. E a gente tem essa possibilidade. Recentemente vazou uma foto. Felipe Melo postou uma foto com Felipe Melo, Nino e Samuel Xavier, né? Ambos ali conversando, trocando uma ideia. Bem legal aquela foto. Muita gente já tentou incluir aquela foto na, pô, será que vai rolar e tal. Então, assim, a situação do Nino não é fácil, não é fácil. É claro que se você contrata um Nino, pô, acabou. Tem muito o que fazer, não. Ele é um zagueiro espetacular. Gente, só pra vocês terem ideia, eu tava acompanhando os números do Nino pelo Zenit, eu parei. Que eu falei, não vou ficar fazendo isso comigo, não. Cara, ele tem basicamente números perfeitos. Cara, ele é muito regular. É o zagueiro que a gente precisava. Por quê? Porque é um zagueiro que não tem. Ele não é instável. Pelo contrário, ele é estável. Todo jogo ele joga bem, minimamente bem, entendeu? Erros, é o que eu falo pra vocês. O futebol é feito de erros, né? Erros acontecem, um passezinho mais curto ali, um lançamento que não deu certo, uma cabeçada pra fora. Pô, isso existe. Mas eu tô falando, pegar os números assim, é massivo os números do Nino em relação ao desempenho. Cara, como é que pode um zagueiro ter evoluído tanto? Pô, aquele Nino lá do Criciúma, eu lembro que muita gente falava que ele era desengonçado, que não ia dar certo. Cara, como é que pode, né? Isso que eu falo. O perigo do futebol é as pessoas verem, assim, 10 minutos do jogador em uma temporada e falar isso aí não dá nada, né? É muito descartável, né? Mas o Nino evoluiu de um nível assustador, tá? Não é à toa que é campeão olímpico, né? Pela seleção brasileira e tudo mais. Olha só, Fluminense sabe que tem a concorrência do Palmeiras, a chegada do Barbosa por parte dos paulistas fez o interesse esfriar-se, na imprensa europeia foi noticiado Real Sociedad. É isso, cara. Pra trazer um zagueiro desse nível, desse calibre, é guerra. É guerra, gente. Jogador bom é guerra, é novela. Vai fazer. Se bem. Se bem. E, cara, eu tô com uma sensação. Eu não sei se eu falo isso aqui, diretor. Mas eu tô com uma sensação que o Fluminense poderia oferecer jogador. Eu não sei, cara, eu não sei. Não sei de onde eu tô tirando isso. Eu tô comentando aqui, tô trocando ideia com vocês, tá? Mas eu tô com uma sensação que o Fluminense poderia oferecer alguma joia da base, pensando em trazer o Nino, sabia? Cara, eu tô com essa sensação. É só sensação, tá? Não é eu tentando entregar alguma coisa, não. Eu acho até que existe um caminho nisso. Talvez um Riquelme Felipe. O Zenit adora isso aí, né? Adora jovem, né? Que é o certo, né? Aí, sobre Freitas, o Geto trouxe que ele segue na mira do Bolonha. A gente falou isso aqui ontem, né? Já pra vocês e tudo mais. Rabelo deixa o clube avaliar, buscará para compor elenco ou apostará na categoria da base. Pô, aí, sinceramente aqui, eu vou falar uma coisa que eu preciso falar sobre isso aqui, tá? É sobre o Rabelo. Mas vamos lá. Então as informações que a gente trouxe para vocês, elas se parecem muito com o que o GE, o Globo Esporte, meus amigos, está trazendo hoje. Então, poxa, acompanhe o canal, dá aquela moral, se inscreve aqui, né? Nós estamos fazendo um trabalho com o nosso grande repórter Thiago Manolo, a gente está trabalhando junto para trazer o melhor para você, tá bom? Então se inscreve, deixa o like. Mas vamos lá, gente, rapidinho. Sobre a situação do Rabelo, eu conversando com o Manolo antes de entrar aqui, antes de vir pro estúdio, pra quem não sabe, isso aqui é meu quarto, mas assim, antes de vir aqui gravar, a gente tava conversando sobre a reposição a Freitas. Pode acontecer, né? Pode acontecer que o Fluminense negocie o Freitas e traga um jogador, um zagueiro para compor. Só que aí seria para compor elenco, né? Esse zagueiro. Não seria um zagueiro para ser titular. Porque eu falei ontem também. O Fluminense vai usar Julián Midian na esquerda e vai trazer um lateral para jogar na direita titular. Aí eu até dei o exemplo. Pode ser o Nino, pode ser o Joaquim. Né? Eu falei tudo isso no vídeo de ontem. Então por isso que eu tô falando. Sobre a prioridade ser a zaga não é novidade. A gente trouxe isso aqui ontem para vocês e outros dias também. Só que é legal quando todos os veículos conseguem apurar a mesma coisa. Porque não tem erro. Então, você pode cravar, vai chegar zagueiro. E vai chegar zagueiro para time titular e pode chegar zagueiro para compor elenco. Só que existe aqui
um disclaimer, um asterístico que eu preciso falar pra vocês. Eu sou a favor de trazer um jogador para compor elenco para Freitas, não para Igor Rabelo. Por quê? Porque se você... Vamos fazer aqui. Vamos supor que o Fluminense trouxe o Nino. Eu sei, parece que eu sou um pouco iludido, mas vamos supor que aconteceu. Aí você tem Nino e Julián Milan, zaga titular, tá? Beleza. Aí você, no banco, vai ter o jogador que veio pro lugar do Freitas para compor elenco, né? Aí você tem Inácio e você tem Davi Chuinte na do Igor Rabelo. Cara, a gente tá falando do Davi ser basicamente, pessoal, a quinta opção na zaga. Pô, gente, não precisa trazer um jogador para ser composição da quinta. Tem que deixar um espaço pro menino. Tem que deixar um espaço pro Davi Chuinte. Ele veio, ele foi utilizado, se eu não me engano, foi no jogo contra o Bahia e jogou muito bem. Saída de bola, bom na bola aérea, marcação legal. O Davi Chuinte mandou bem. Foi seguro num jogo difícil. Então, cara, não, quero trazer uma reposição pro Freitas, porque eu não confio muito no Inácio. Então, assim, eu vou trazer um zagueiro legal, né, para ser o primeiro reserva da dupla titular, por exemplo, o Julián Milan e o Nino. Aí tu traz um cara também de força, um cara bom, pra entrar ali, pra dar uma segurança. Beleza. Agora, você vai lá, negocia o Igor Rabelo e mesmo assim não dá espaço para base? Não, eu acho que o planejamento não é por aí. Eu acho que o planejamento, ele tem que deixar pelo menos a quarta, a quinta opção, no ataque a terceira opção, né? No meio a terceira opção, com meninos. Para você já ir usando e já ir testando e já ir evoluindo. Isso tanto para a questão financeira, que é o que o Fluminense depende, de vendas para sobreviver, como na questão técnica, dentro de campo. Porque se a gente sair contratando para compor todo mundo, não faz sentido, tá? Então, assim, eu traria uns dois zagueiros bons, assim, que fala, esses dois zagueiros, aí eles brigam entre si pra quem vai ser titular, tá bom? Porque o Nino também joga pela esquerda, tá? Só pra deixar claro, como você pode ver aí, né? Nesse frame, você tem aqui um mapinha de calor, Nino assumidamente pela esquerda. Por mais que ele seja destro, o Nino consegue jogar pela esquerda também. Então, assim, eu, Thiago, miraria uns dois nomes maneiraços. Tipo assim, aproveitaria a questão do Joaquim, que desceu o preço porque o contrato dele tá acabando, e traria o Nino. E você deixaria o Julián Milan. Então, assim, você teria Joaquim, Nino, Julián Milan. Pô, quantas opções boas. Aí depois vem Inácio e na realidade vem Davi Chuinte, tá? Porque o Davi Chuinte é melhor que o Inácio. Tá bom, gente? E Inácio. Aí fecha a zaga. Entendeu? Mas aí... Beleza. Eu acho que isso funcionaria muito bem. Porque você conseguiria trazer dois jogadores que eu tenho certeza que vão render. Eu tenho certeza que Joaquim e Nino... Nino é idiota falar isso. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que se caso chegassem... Acabou. Muito bom. Excelente. Excelente. Mas, vamos ver. Mas então é isso, pessoal. O GE trouxe muita informação ali que a gente trouxe, isso é bom, né? E, pra terminar, tem... Ontem, também no vídeo, eu falei que a gente sabe que o Julián Milan teve 2 sondagens já, né? E hoje... Méritos aqui do Wilson Forte, né? A gente não falou as equipes, mas ele disse que 2 clubes da Turquia fizeram contato com o Freitas, tá? Recentemente. Até o momento, nenhum contato evoluiu para uma proposta oficial. Muito engraçado, né? A gente falou ontem de 2 sondagens e hoje sai que 2 sondagens da Turquia. Eu tô te falando, rapaz, que você tem que acompanhar o canal Hora do Flu. A gente tá acertando, rapaz. Isso é bom demais. Eu fico muito feliz. Parabéns ao nosso querido Thiago Manolo e parabéns você que sempre confiou na gente. O Hora do Flu tá com quase 100 mil inscritos aí, com visualizações. A gente pega o quê? Mais de 1 milhão por mês? Mais de 1 milhão, né? De visualização por mês? Olha só, são pessoas que estão aqui confiando no nosso trabalho e graças a você. E nós vamos melhorar cada vez mais. Acredito, se Deus quiser, que essa janela vai ser uma janela de virar a chave aqui do Hora do Flu. Vamos trazer muitas informações para vocês e vocês vão ficar felizes. Eu espero que com grandes contratações. É o que eu falei, hoje o Fluminense não precisa de muito. Eu falei, Ninão ou Joaquim na zaga. Guido ou Fabinho no meio.
e Boanga no ataque, entreguem as taças. Ponto. Beijo, gente. Saudações colores, fiquem todos bem. Beijo no seu coração, a gente vai conversando. E unindo, hein? Ai, seria maneiro, hein? Caramba, seria muito bom. Beijo no seu coração, fica tudo bem. E tchau. Valeu, pessoal.